Olá, pessoal! Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Colab Trends, pela Rede Transamérica, seu programa de entrevistas inspiradoras sobre inovação, startups e transformação digital. Hoje vou falar com o Diego Pérez, que é sócio fundador da SMU Investimentos, fintech, na verdade, de investimentos que conecta investidores com startups de alta performance, além de atual presidente da Associação Brasileira de Fintechs, a BFintex, entidade que reúne mais de 400 startups que atuam no mercado financeiro. Diego, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boas-vindas. Muito legal. Ô, Cláudio, tudo bom? Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder contribuir aqui com vocês aí um pouco da nossa visão, mas também sempre compartilhar algumas ideias também com a audiência. Muito bacana, muito bacana. Diego, a gente lhe considera aqui um craque e a gente lhe admira muito, cara. E por isso eu quero aproveitar para você explicar algumas coisas importantes que estão acontecendo no mercado e que vão dar uma base maravilhosa para o nosso papo. Então, de cara logo, um termo novo que está aí sendo bastante utilizado, que são os Challenger Banks, os bancos desafiadores. Fala para a gente aí o que é isso. Claro. Bom, Challenger Banks são instituições financeiras que fazem um serviço, né, comum de qualquer banco, mas que oferecem isso de uma maneira inovadora, de uma forma diferente, ou eventualmente até muito conectado com um público específico, né? Então são aqueles bancos que se apoiam, por exemplo, em plataformas digitais, smartphones, aplicativos, né? Não necessariamente precisam ter uma rede de agências, né, para alcançar os seus consumidores, os seus clientes, e fazem isso por meio de plataformas digitais. A diferença principal de um Challenger Bank para um banco tradicional é exatamente a questão do alcance dos seus usuários por meio de tecnologias móveis e também o uso de metodologias inovadoras, né? Então, ele, com muito menos recurso do que uma instituição financeira tradicional, ele consegue alcançar o mesmo número de clientes, por exemplo. Legal. Olha, eu acho que também é importante que a gente entenda bem esse par que você toca hoje, né? Tanto na SMU Investimentos, com fortíssima correlação com a presidência da Associação Brasileira de Fintechs. Acho que seria muito importante para a gente entender como essas duas coisas se correlacionam e entender o que a SMU Investimentos faz. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante falar o que são fintechs, né? O que é uma fintech, né? Uma fintech é uma empresa que faz uso de tecnologia de maneira intensiva para entregar para consumidores, né, para seus clientes finais, produtos relacionados ao mercado financeiro ou de investimentos, tá? Não necessariamente uma instituição financeira, tá? Ela pode ser simplesmente uma empresa de tecnologia, mas que cumpre parte dessa jornada, né? Mas muitas delas atuam na distribuição de produtos que usualmente são distribuídos por bancos, por instituições financeiras, tá? Só que fazem isso em um formato inovador, um formato diferente, né? E a SMU, que é a empresa que eu fundei junto com os meus sócios lá em 2013, né, ela é uma fintech, né, porque a gente distribui produtos de investimento, né? A gente oferece uma plataforma eletrônica, uma plataforma digital, onde os usuários eles podem navegar, encontrar startups que estão naquele momento captando investimentos e escolher qual daquelas ele mais se identifica ou que ele mais acha interessante, tá? Num formato de crowdfunding de investimentos, né? Ou seja, a gente reúne um grupo relevante de pessoas, né? Um grupo considerável ali de 50, 100, às vezes até 200, 300 pessoas, para em conjunto investir numa startup só, tá? Que startups também são empresas de tecnologia que oferecem serviços inovadores também no mercado financeiro, mas em todos os outros mercados, tá? E por que eu falei um pouco dos dois, né? Do que é fintech e do que é SMU? Porque a Associação Brasileira de Fintechs, que é uma entidade que representa esse mercado, né, das fintechs, ela é composta por outras fintechs, né? É uma reunião, uma organização de fintechs, onde a gente, em conjunto, busca interagir com agências reguladoras, né, Poder Legislativo, Banco Central, CVM,
que são os xerifes, digamos assim, do mercado financeiro de capitais, que estabelecem as regras do investimento, de pagamentos ou de consumo de produtos financeiros. Então, a gente criou essa associação em 2016, é mais ou menos contemporânea à época da SMU, 2013, né? Para que a gente pudesse se organizar como mercado e ter uma voz única, né? E hoje a associação, ela ganhou bastante corpo, né? Como você mencionou na abertura do programa, a gente já tem mais de 400 associados, e a gente comumente discute temas relevantes relacionados à inovação e o futuro do mercado financeiro, como as pautas que estão falando sobre Open Banking, PIX e etc. Legal, eu acho que eu vou pegar esse gancho aí que você deixou de bandeja, né, para a gente conversar, que é exatamente Open Banking e PIX. A população inteira está ouvindo falar nisso, não só a população em geral, mas vários empreendedores de startups têm grande interesse de participar desse imenso mercado, né? Tem oportunidade de todos os jeitos que a gente nem imagina, né? Então, seria muito interessante também a gente aproveitar a sua presença, Diego, para a gente entender melhor o grande desafio e a complexidade que é o Open Banking no Brasil, claro, com a perspectiva que você tem do mundo também. Tá, perfeito. Bom, o que é o Open Banking, né? O Open Banking é uma iniciativa, né, liderada pelo Banco Central, que é o regulador do mercado bancário, né, para que as instituições financeiras, elas permitam que o usuário, o seu cliente, ele possa utilizar os seus dados no seu melhor benefício, no seu melhor proveito, tá? Por que isso? Porque hoje a gente vive na sociedade digital, da internet, né? Então tudo gera dados. E os dados que representam o que é uma pessoa, a legislação define como que aqueles dados pertencem a ela e não a outra instituição, não a outra empresa, mesmo que aquela empresa temporariamente esteja detendo aqueles dados, né? Então o Open Banking ele permite que o usuário possa pedir que os seus dados sejam transportados eventualmente de uma instituição para outra, para que ele possa usar seus dados a seu favor. Hoje, quando você vai contratar um crédito ou quando você vai contratar algum serviço bancário, essas instituições elas pesquisam para saber quem você é, qual a sua capacidade financeira, como que você faz no dia a dia para gerir as suas finanças. Então, o Open Banking vai facilitar, né, que as instituições tenham acesso a esses dados e também vai promover uma competição saudável, né, para que instituições financeiras também possam ter uma facilidade na distribuição dos seus produtos e promover uma competição entre elas. Perfeito. Agora, isso traz uma reconfiguração do mercado importante, Diego. Eu falo isso no sentido de que nós temos grandes bancos, né? Os grandes bancos de varejo, eles são mais conhecidos, né? Existe também uma grande estrutura, como nós sabemos, e aqui particularmente para nós do Alpha é muito cara, uma estrutura também de bancos corporate, de grandes fortunas, de wealth, investimentos. A presença quer dizer, a existência do Open Banking conjugada com esse novo mundo, esse ecossistema das fintechs, isso chega a reconfigurar o mercado ou amplia e eles vão atuar em uma nova dimensão? Isso é uma coisa interessantíssima, porque é estimulante pensar nisso, né? É um novo mundo que está se descortinando, né? Sim, eu enxergo que vai reconfigurar, sim, o mercado, tá? Porque, assim, hoje no Brasil, o sistema bancário, ele sofre de uma concentração natural de grandes instituições, né? Como você mencionou, a gente tem poucos bancos, né? Eu diria 5, 6 no máximo, que detêm mais de 80% dos depósitos ou dos contratos de crédito, as carteiras de crédito existentes hoje. Então, assim, todo o sistema está muito concentrado em poucos bancos. Isso acaba causando algumas assimetrias, né? Algumas deficiências. Quando você promove a competição, você faz com que novos bancos surjam, como os Challenger Banks, que a gente mencionou no começo da nossa conversa, como novas instituições e entidades como as fintechs, e possam criar produtos inovadores, produtos diferentes, né? E fazer com que os usuários transitem de uma instituição para outra. O Open Banking ele vai criar uma espécie de infraestrutura para que isso aconteça de maneira natural e que não haja barreiras, né? Porque a construção de barreiras para que isso aconteça que causa esse tipo de concentração, que causa esse tipo de assimetria.
Agora, mas você fala barreiras, para ficar mais claro para a nossa audiência, se esteja o ouvinte da rádio, a nossa audiência no YouTube, o ouvinte do Spotify, que barreiras são essas, né? Eu acho que eu posso até dar meu palpite aqui, por exemplo, barreira dos dados, né? Se meus dados estão num determinado banco, o outro banco não enxerga, né? Ou melhor, a parte dos dados que eu tenho interesse que você, por exemplo, enxergue da minha conta sem eu precisar lhe dizer nada, você também não enxerga. Nem que eu queira lhe dar, eu tenho que escrever para você. Esse tipo de barreira eu enxergo. Que outras barreiras estão em jogo? Essa é uma das principais barreiras, né? Porque, assim, a partir do momento que eu estou dentro de uma instituição financeira e, eventualmente, eu quero contratar serviços em outra, eu posso, sim, querer usar os dados que essa instituição financeira que eu já tenho contrato sejam transportados para essa outra, né? Mas quando você adota um padrão numa instituição e outro padrão em outra, esses dados não vão se comunicar. Isso vai virar uma barreira natural, entendeu? Então, o desafio que o Open Banking está se propondo é padronizar os dados, ou pelo menos no momento de sua transferência, para que eles possam ser traduzidos de uma maneira efetiva e plena, tá? Uma outra barreira também que é comum você, quando você precisa gerir as suas finanças, você precisa acessar o ambiente do banco para fazer isso, né? Mas, eventualmente, podem existir fintechs que fazem uma gestão eficiente disso para você, como se fosse um robô, de maneira automatizada, onde ela mostra na tela do aplicativo o saldo que você tem em mais de uma conta bancária. Então, por exemplo, eu tenho conta nesse banco A, tenho nesse banco B e na corretora C. Com o Open Banking, eu vou conseguir transitar tudo isso sem precisar entrar no A, no B ou no C. Eu posso fazer isso numa interface única. Então, eu consigo fazer uma transferência de recursos do banco A para o banco B por meio de um aplicativo que não é de nenhum dos dois bancos. Eu consigo resgatar uma aplicação da corretora e migrar para o banco B, porque eu preciso cobrir um pagamento que caiu que eu não estava esperando. Enfim, essas questões do dia a dia, elas vão deixar de existir, essas barreiras naturais. Mudança, como a gente gosta de dizer, assim, de uma forma popular, mudança de paradigma, né? Nossa, muda tudo, né? E deixa qualquer um curioso para entender onde estarão os domínios de cada um prestador de serviço, né? Quer dizer, porque coloca em xeque a qualidade do serviço, porque a barreira de transição de quem lhe presta serviço de um para o outro vai diminuir demais, né? Eu me lembro de, sei lá, talvez décadas atrás, a dificuldade que era abrir uma conta, era um processo muito grande, penoso, de muitos documentos, e hoje com o mundo das fintechs e mais essa infraestrutura que está sendo montada pelo próprio governo, né, para facilitar essa transição, é muito maior. Eu acho que seria legal se você pudesse comentar para a gente sobre essa questão da competição, né? Como é que você entende isso? A competitividade vai aumentar? Em que dimensão? Em que regimes? Em que áreas? Tá. A competitividade vai aumentar, sim, tá? Inclusive, um dos principais objetivos que o Banco Central buscou, né, com o Open Banking é exatamente promover essa competição, tá? Então, esse é o principal propósito, a razão de existir do Open Banking, tá? Mas, ao mesmo tempo, isso tem muito a ver com uma questão geracional também, de gerações, né? As pessoas que nasceram no final dos anos 80, começo dos anos 90, que a gente chama de geração Y, né? E geração Z, ou seja, já começaram no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, onde elas foram alfabetizadas no momento em que a internet já estava disponível para todo mundo. Esse perfil ele tem um jeito diferente de lidar com as finanças, não só com as finanças, com o mundo como um todo, né? Como economicamente ativa, né? Da forma como ela lidar nas relações de consumo, né? Ela está muito baseada na experiência, né? E se a experiência não for boa, ela deixa de achar interessante ou importante aquele serviço. Então, por isso que os bancos mais desafiadores, os challengers, né? Eles desenvolveram a possibilidade de você abrir uma conta em um banco sem precisar ir na agência, por meio do aplicativo. Isso tem a ver com a geração, tá? E essa geração, hoje, ela já é maioria, tá? Daqui 5 anos, ela vai representar mais de 60%, 70% da população economicamente ativa.
Então, se as instituições não se adaptarem a esse novo perfil, elas vão ficar lá para trás. Legal. Olha, Diego, então, parece uma interrupção aqui numa conversa tão maravilhosa, mas a gente vai fazer um rápido break e voltamos em seguida aqui pela Transamérica, a rádio onde você estiver. Esse é o nosso slogan. Daqui a pouquinho a gente volta. Colab Trends já está aqui de volta pela Transamérica e também pelos nossos canais Alfa, no YouTube e no Spotify. Hoje eu estou conversando aqui com o Diego Pérez, sócio da SMU Investimentos. S de Suécia, SMU Investimentos. Diego, olha, você já nos deu uma aula aqui no primeiro bloco, situando a gente com Challenging Banks, Open Banking, Pix, milhões de coisas que estão em transformação. Então, eu queria agora começar por uma outra abordagem que eu acho que é muito importante para todos nós envolvidos no ecossistema de startups, que é saber um pouco da sua trajetória, né? Você é um cara jovem e que tem uma circulação internacional, participou de projetos muito mais jovem ainda do que você ainda é. Fala um pouco para a gente da sua trajetória, Diego. Isso eu acho que é muito estimulante e inspirador para os empreendedores jovens e que estão aí criando suas fintechs também. Legal. Bom, eu costumo dizer que eu sou um cara relativamente jovem, tá? Porque eu já tenho 37 anos e vou fazer 38, né? Então, assim, aquela parte mais jovial, ela já passou um pouquinho, né? Mas me considero jovem ainda, tá? Me interromper, mas isso tudo é muito relativo, porque para mim você é muito jovem. Por isso que eu falo, relativamente. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, tá? Com 15 anos eu já trabalhava, carteira assinada, etc. Na época eu poderia, né? Uma pessoa de 15 anos ser registrada CLT. E eu tive uma passagem breve por multinacionais, né? Trabalhando como office boy, etc. Mas depois eu caí na advocacia, né? Eu sou advogado, né? E sempre me fascinou muito a tecnologia, né? Desde criança, desde muito novo. Eu sempre mexia em computador, eu sempre queria fazer coisas diferentes. E aí eu comecei a direcionar minha profissão como advogado para a área de tecnologia. Tem muitos temas do direito que são muito conectados com a tecnologia, né? Questão de propriedade intelectual, né? Direito de imagem, tem questões relacionadas também ao dia a dia, né? De e-commerce, né? Direitos do consumidor. Isso me fascinava muito. Até que eu comecei a focar mais ainda, né? Aí são a profissão que vai te levando, né? Para os clientes que vão contratando, para o mercado financeiro, né? Então, como eu tinha um conhecimento muito aprofundado em direito relacionado à tecnologia, né? E os clientes que atendiam eram instituições financeiras, eu trabalhei muito em projetos de implantação de novos softwares, projetos relacionados a novos itens legislativos, né? Assim como a gente está vivendo agora Open Banking, Pix, né? E comecei a perceber que existia esse nicho de mercado, o direito da tecnologia para o mercado financeiro, tá? Então, eu me foquei muito nisso. Mas eu também percebi que a veia empreendedora é muito presente, assim, sabe? Em tudo que eu fazia, eu sempre olhava tudo com o olhar de negócios, né? Então, eu migrei de lado. Eu deixei a advocacia para trás e passei a empreender no mercado financeiro, aproveitando toda essa bagagem que eu acumulei como advogado de grandes instituições financeiras. Eu acho incrível esse seu depoimento, que eu tenho certeza que a gente vai explorar um pouco mais aqui, porque, pelo menos do que eu tenho notícia e conhecimento, pessoas inovadoras como você, que tem essa verve, essa matriz, esse drive inovador, inquieto, em geral, são pessoas com repertórios múltiplos e que até poucas décadas seriam aparentemente incompatíveis, como, por exemplo, o mundo da tecnologia, que antes era dos engenheiros, técnicos, e o mundo da advocacia. É interessante perceber isso, né? Que não é nada poesia no sentido de algo sem consequência. Essa junção de coisas tão
distintas, parece que está na base de profissionais com o seu perfil, né? O que você acha sobre isso? O fato de você ter feito... Em algum momento você disse, desculpe me prolongar, mas em algum momento você disse, eu abandonei o direito, eu fiquei pensando, será? Não sei se o direito me abandonou, né? Eu costumo dizer isso, né? A gente larga a advocacia, mas a advocacia não larga da gente, tá? Então, no meu dia a dia, eu uso muito os conhecimentos que eu tenho, né? Tanto de formação acadêmica quanto de experiência profissional, tá? Mas, ao mesmo tempo, por eu ter vivido muito essa jornada de tecnológica, né? Eu tive que lidar muito com executivos, com engenheiros, com desenvolvedores. Eu acabei, acho que, somatizando um pouco isso na minha pessoa, né? E tanto que é comum, às vezes, eu pego um táxi, alguma coisa, e o motorista fala assim, você trabalha com tecnologia? Ele já parte do pressuposto que eu trabalho com tecnologia. Acho que minha aparência, talvez, eventualmente, né? E quando eu falo que eu sou advogado, as pessoas se assustam. Nossa, mas você não parece ser um advogado, assim, né? Então, eu acho que eu transito bem nos dois, assim, sabe? Então, entre os advogados, eu consigo conversar a mesma linguagem e entre as pessoas de tecnologia também. Então, eu acabei fazendo meio que um serviço de tradutor e intérprete entre os dois mundos, né? E acabei aproveitando isso para poder desenvolver essa minha experiência empreendedora também. Muito legal, muito legal. Certamente você não sabe, afinal, o entrevistado é você, mas, por curiosidade, vou mencionar algo da minha biografia. Eu também tenho uma formação e uma vivência profissional assim, né, que mistura tecnologia como meu primeiro emprego, mas formação em psicologia e trabalho em comunicação. Então, é uma mistura que até pouco tempo fazia, digamos assim, pouco sentido, mas que hoje faz muito, né? Qual o perfil do empreendedor de fintechs, Diego, que vocês têm encontrado? Porque, afinal de contas, eu imagino aquilo que a gente chama de soft skills, então, para o nosso ouvinte ficar a par, soft skills são aquelas características mais pessoais, emocionais, de relacionamento dos empreendedores, não apenas os hard skills, que são os conhecimentos, domínio técnico, domínio empresarial, de contas, finanças e tecnologia. Essa parte de soft skills é muito importante. Como é que você identifica aí essa questão nos empreendedores? Devem ser caras parecidos com a gente, né? Sim, sim, sim. Não, certamente, assim, a gente faz vários mapeamentos, né, do ecossistema, até porque na associação a gente representa todos eles e a gente precisa entender com quem que a gente está conversando, né? E nesses mapeamentos, alguns recortes que a gente tem, assim, os empreendedores e empreendedoras, né, de fintech, são pessoas ali que não são tão jovens, tá? Não é aquela pessoa que acabou de sair da universidade ou que ainda está buscando sua primeira experiência profissional por meio de empreendedorismo, eventualmente. São pessoas que já têm alguma experiência, tá? Seja no próprio mercado financeiro ou de tecnologia, né? Ou pessoas que trabalharam em empresas, por exemplo, consultorias, né? Que conseguiram vivenciar determinado mercado, conseguiram vivenciar as dores daquele mercado e enxergaram a oportunidade de encaixar um serviço financeiro para solucionar aquela dor, tá? Então, assim, por exemplo, existem fintechs que atuam exclusivamente no agronegócio. Existem fintechs que atuam exclusivamente no mercado de logística e transporte rodoviário, por exemplo, né? E os empreendedores que tocam essas fintechs, ou as empreendedoras, são pessoas que enxergaram isso antes de desenvolver os seus negócios, né, seus modelos de negócio. Então, são aquelas pessoas que têm ali mais de 30, beirando os 40 anos, é a maioria. Mas a gente também tem empreendedores sociais, né, ou empreendedores por necessidade, que montaram um negócio pensando numa renda adicional e acabaram desenvolvendo negócios geniais. O que fica dessa conversa, talvez, e para os novos empreendedores, é a formação empresarial, né, Diego? Que eu imagino, pelo que você acabou de falar, né? Se é que a gente pode dividir em 3 partes, o conhecimento técnico, o domínio da atividade, essa ideia do conhecimento relacional, liderança de equipe, relacionamento, capacidade comercial, tudo isso. E a comercial já liga para esse último
aspecto que é o conhecimento empresarial, né? De tocar uma empresa, saber fazer negócio, como faz dinheiro, montar um modelo de remuneração. Essa parte você acha que é a mais desafiadora ou ela vem em conjunto com as outras? Eu acho que ela vem em conjunto com as outras, né? Mas as pessoas que têm essa habilidade desenvolvida, elas se destacam, tá? Certamente. Mas o que eu costumo dizer na jornada empreendedora, não só de fintechs, tá? Porque eu lido com empreendedores de todos os ramos diariamente por causa da SMU, né? Porque a gente analisa empresas a serem investidas. As pessoas que mais se destacam são aquelas que têm habilidades sociais, habilidades de comunicação, que elas sabem se comunicar bem e que elas também têm habilidades de lidar com outras pessoas, seja diretamente, olho no olho, ou seja coletivamente, tá? Porque o grande desafio de você empreender hoje no Brasil, especialmente no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, é você encontrar as pessoas certas para trabalharem para você, tá? E você não vai conseguir encontrar essas pessoas se você não sabe se comunicar direito, se você não sabe convencer que é um bom negócio trabalhar com você, ou se você não sabe falar direito o que você faz. Alguns empreendedores, eles pecam pelo excesso de inovação. O negócio é tão inovador que é até difícil de falar o que ele faz, o que ele é, né? Então, aqueles empreendedores e empreendedoras que têm essa habilidade de comunicação, para mim, são os que têm maior sucesso. Legal. Aí, nesse ponto, mais uma vez, entra essa questão da sua formação, né? O advogado, ele é treinado a organizar ideias e expressá-las de uma forma argumentativa, né? Argumentativa. Agora, uma pergunta que é obrigatória para o nosso programa, né? O nome é Trends, né? Então, vamos prestar contas. O que você vê aí de futuro? Pode ser algo imediato, que já esteja acontecendo, mas é emergente, você já percebeu, porque eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber é para onde vai, né? Para onde é que eu invisto meu tempo, meus recursos, enfim. Para onde vai o mundo das fintechs no Brasil? Essa é uma pergunta cabeluda, né? É complexa, mas eu gosto, porque eu gosto de exercitar a visão de futuro, né? A futurologia, né? Assim, o que eu enxergo de tendência, de visão de futuro é assim. Hoje o Brasil comum, ele está muito acostumado a lidar com as suas finanças por meio de instituições financeiras tradicionais, né? E com o fenômeno fintech e com essas novas agendas propositivas, né, de abertura, de infraestruturas, como Open Banking e Pix, eu enxergo que a gestão financeira vai se tornar algo comum do dia a dia do brasileiro por meio de entidades não financeiras, tá? Seja no momento da compra de produtos ou serviços de consumo, ou seja até mesmo na gestão de suas finanças pessoais. Isso não é tão futuro assim, já é um pouco de presente, tá? Porque, trazendo alguns exemplos práticos aqui, né? Grandes conglomerados não financeiros estão comprando fintechs para ofertar serviços financeiros para os seus consumidores. Isso é uma estratégia para você reter o seu cliente a usar o seu serviço sempre, né? E aí acabam surgindo os super apps, que são aqueles super aplicativos onde você faz tudo num aplicativo só. Você pede o carro para você se transportar, você pede comida para você se alimentar, você faz compras na farmácia para você cuidar da sua saúde, enfim, tudo dentro de um mesmo aplicativo. E os serviços financeiros, eles são o ponto de conexão entre todas essas atividades, né? Então, é comum no mesmo aplicativo que você pedir um delivery de comida na sua casa, que você acumule o saldo lá. E aquele saldo você consegue utilizar para outras operações. Você pode transferir dinheiro para o seu colega, você pode sacar esse dinheiro num estabelecimento comercial, né? Ou você pode pagar um tributo, uma conta de consumo usando a carteira digital de um aplicativo de carona, sabe? Então, a minha visão é essa, que os serviços financeiros eles vão fazer parte de comunidades, grupos de pessoas, não necessariamente com o label serviço financeiro. Mas os bancos não vão deixar de existir não, tá? Porque os bancos vão continuar fornecendo serviços financeiros, mas talvez um pouco atrás das cortinas. É porque os bancos são investiram muito em tecnologia, inovação, com o passar do tempo, né? Então, eles vão virar um fornecedor de tecnologia para serviços financeiros. Fantástico, fantástica a sua visão, ajuda demais a gente, Diego. Diego, para a gente encerrar, estamos começando o ano,
Todos nós sabemos que janeiro foi aquecido para o ecossistema, né? Teve investimentos aí de corporate venture, por exemplo, bastante significativo. Parece que 18% do que foi investido em 2020, em apenas janeiro de 2021, já foi realizado. Como é que você vê aí a perspectiva? Claro, a gente quase que tem que ter bola de cristal, porque nós estamos ainda no processo de epidemia, o processo de vacinação parece ser, de fato, necessário e não é uma operação simples, é bastante complexa, cara, difícil de realizar. Enfim, nesse cenário, como é que você enxerga o nosso cenário de fintech que parece promissor, né? Sim, com certeza. Assim, o investimento em fintech ele já vinha crescendo exponencialmente antes da pandemia, tá? Então, por exemplo, 2019, na verdade, o investimento no mercado de fintechs foi quase $1 bilhão no Brasil, tá? Em 2020, superou 1,7 bilhões, tá? E agora, 2021, a gente já bateu um terço do que movimentou no ano anterior. Mas, assim, a pandemia, de certa maneira, contribuiu para que as fintechs pudessem ganhar algum destaque, tá? Especialmente porque as pessoas com isolamento social, né, e com a necessidade de se manter dentro de casa, elas passaram a consumir muito mais por meio de plataformas de e-commerce, né? E aí os pagamentos digitais eles se tornaram evidentes, presentes e necessários, tá? Sim. Aí uma competição entre eles, né? Porque eu vou querer usar o meio de pagamento que me dá cashback porque eu quero ter descontos. Ou o estabelecimento que vende, ele vai querer usar o meio de pagamento que disponibiliza o recurso para ele na hora, ou no menor prazo possível. E essas ferramentas são causadas por causa de competição. Então, pela consolidação, crescimento, surgimento de novas fintechs, os investimentos eles estão crescendo bastante. Fantástico, fantástico. Diego, olha, super prazer de receber aqui no Trends. Reforço aqui um abraço em nome do conglomerado pela nossa amizade e admiração pelo seu trabalho. Desejo sucesso para você na SMU Investimentos e também na BFintex. Muito obrigado, Diego. Eu agradeço muito pelo convite ao Facolab, Rádio Transamérica, também às pessoas que estão ouvindo a gente falar aqui. E sempre muito bom poder compartilhar essa visão com outras pessoas interessadas, pessoas com fome de conhecimento. Obrigado e até a próxima. Chegamos ao final de mais um Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre startups, tecnologia, transformação digital. Hoje a gente conversou com o Diego Pérez, da SMU Investimentos. Não esqueça de se inscrever nos nossos canais no YouTube e no Spotify, ativar o sininho e dê seu like, é claro, e fique com a gente na Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Até o próximo Trends!